Cris até comentou sobre, nessa época aí dos carros rápidos, para você contar a história de como foi trazer a Larus Turbo para cá. A Larus, A Larus era, vamos dizer assim, hoje em dia quase tudo é turbo, né? Em 90 ou 91, meu pai daí foi para São Paulo, não lembro como que nós chegamos nessa conclusão. A gente pegou a representação da Larus Turbo. A Larus era o kit de turbo que vendia, que é o kit hoje que chamam de kit padaria, né? Que todo mundo tem. Só que tu imagina isso numa época que não existia turbo, né? Não é que não existia. Em Chapecó não tinha nada turbo, né? Teve em 88, acho que foi por aí. 88, 89, tinha um piloto de motocross chamado Cássio Garcia, vivo até hoje, eu acho, que era da equipe do Gambá, também, equipe bem forte de motocross, supercross. Junto com o Elton Becker, Isso, com o Becker. Chumbinho e tal. E o Cássio Garcia tinha um Fiat Premium, 88 por aí. Olha ali, ó. Décio Bonner. Isso. E não sei quem é o cidadão do lado, mas é o Décio. E era bem harmonioso o carro, olha só. Não, o carro ficou lindo. Carro... Não é o Lisandro, não? Não, o Lisandro era mais novinho. Que foi o Lisandro que me mandou essa foto. Então diga quem é, bota na legenda lá, Lisandro. Um é o Décio. Um é o Décio, certeza. Eu acho que eu sei quem que é. E aí a Larus foi isso, daí a gente trouxe para cá a Larus, começamos a instalar os kits de turbo, né, que é uma coisa que hoje é comum, todo mundo faz, mas na época ninguém fazia, ninguém conhecia. Era o Fernando Giacomazzi. Fernando Giacomazzi, tá. E o Décio? E o Décio. Tá, então não tô errado. Depois eu te mando para você postar essa. Já tem. Já recebeu. Essa já recebeu há um tempo. E como que era na época? Primeiro era você convencer a instalar um kit desses. E segundo, como que era a parte de regulagem, manutenção, garantia. Porque vamos dizer assim... Garantia até quebrar, né? Porque hoje você tem grandes problemas de você ouvir preparador que acaba tendo quebra ou acaba tendo, que problemas hoje, né? Imagina o que acontece? Isso que a gente brincava na época é síndrome de pressão. Porque o kit é você com uma Allen 6 e uma 13, não, acho que é uma 17. Você bota a pressão que tu quiser ali. Você vai ali, aperta a válvula de alívio ali, você bota a pressão que você quiser. Só que você vai até que uma hora quebra, entendeu? Então é síndrome da pressão, né? O cara andava, aí tu começa a andar, tu começa a acostumar com a potência do carro, aí tu vê que é fácil de fazer, quebra. Eu acho que nem tinha booster no começo, ele não tinha booster no começo. Nós fizemos, o primeiro que a gente colocou com booster foi no Gol do Alexandre Rigon. A gente fez um Gol para ele, que usava na época, todo mundo usava aí 0,5, 0,6 kg de pressão, né? E o Gol dele a gente fez com 1,2 kg de pressão e 2 kg com booster. Mas booster de torneirinha, não sei se vocês já ouviram falar. Era uma torneirinha de fogão que tu abria a torneirinha para tu aumentar a pressão do turbo. Uma coisa louca, né? Ficava na parte interna. Sim, tipo, dele foi colocado... Não, foi colocado dele dentro do cinzeiro. Dentro do cinzeiro. Só que daí tinha que vir a mangueira de pressão de turbo, né? Tinha que vir para dentro. Complementar, né? De vácuo, na verdade. Para você poder daí abrir a torneirinha para você liberar mais pressão. Então, era engraçado, mas era o que tinha, entendeu? Então, claro, por que não bota 2 kg direto? Engraçado num ponto divertido, né? Não, na época era muito legal, né? Só que o que acontece? Andava na cidade com 1 kg, vou pro Shorna, abria... 2 kg. Por que não bota 2 direto? Porque, cara, 2 direto quebra o motor logo, né? Então, tu preserva dando aquelas puxadinhas, mas assim, ó, vou te dizer, todo mundo com o booster aberto, ninguém andava com o booster fechado. Porque tu acostuma com a potência, entendeu? Sim, sim. Então, tipo, o do Alexandre Rigon foi o primeiro com booster que era com torneirinha. Torneirinha de fogão, de fogareiro, assim, uma torneirinha bem simples. Na minha época já era no botão, né? Que aí depois... o injetador. Isso, que daí o botão, daí a gente começou a colocar as válvulas solenoide de máquina de lavar. Isso, porque não existia... Pra borrifar na boca da turbina. Não para borrifar, não tem nada a ver. Aí era um bico suplementar só pra... né? Aí era questão de bico suplementar. Na época era carburador ainda, né? Depois a gente começou lá em 95 alguns kits com injeção eletrônica lá, mas a injeção a gente nunca conseguia a potência, né? E daí que vem o chip, né? O chipar, né? Por que chipar? Hoje em dia é remap, mas tem gente que ainda fala chipar, né? Por quê? Porque na época você comprava
o chip, um chip que vai dentro do módulo, você comprava um chip já reprogramado. Então, tu trocava. E nós tínhamos que trocar dos carros com injeção eletrônica. Tinha que atrasar um pouquinho o ponto e aumentar o tempo de injeção, né? Abria a placa, dessoldava. Abria, dessoldava e trocava o chip. Literalmente Chipzinho. chipar. Por isso que veio a origem do nome chipar, porque não existia... Chip de potência. Aí, a barata Aí, do legal. Lisandro. O Maverick do Melo, não? Isso aí. Não lembro de quem era o Maverick. Não lembro. Então, a Laros foi isso. A gente começou a montar os turbos. O Jorginho também montava algumas coisas, né, de turbo. Não, vamos dizer assim, não era autorizado a Laros. Comprava os kits normal e montava. Fazia muito bem. As turbinas eram Garrett, né? Turbina Garrett e tinha algumas coisas da Ishi, né? Ishi Kashiyama, acho que eram umas turbininhas menor, né? Tinha uns kits da Ishi também. Mas a Lara usava 100% Garrett. Na verdade, não existia Master Power, não existia Precision, não existia nada praticamente. Era Garrett e Ishi, as duas que tinha. E naquela época, esses kits, o que vamos dizer, porque teve uma boa parte da época dos carros preparados que era relativamente impossível você andar com um carro forte na rua. É que na porque verdade, era- assim, Depois, o carro né? preparado, o carro preparado, vamos lá, final da década de 80 e 90, a receita para Opala era... Laros. Não, Sim, aspirado, vamos falar de aspirado, antes Aspirado, do turbo, sim. né? Antes do turbo era As Weber, né? Weber no Opala, ou DFV, que é original, trabalhado, que é um carburador bom também, uma Weberzinha Comando. 40, Comando comando, e taxa. taxa e deu, né? Claro, aliviado, balanceado, Sim. aquela coisa toda, cada preparador tem o seu segredo. Escape, né? Escape dimensionado. É. E nos AP, nos Volkswagen, era o tradicional lá, que era... ou colocava as duas Weber 45, as DCOE, que é as horizontal, né? Às vezes botava uma 40, os mais fortes botava duas 45, comando 288, cabeçote com válvula 40, taxa, balanceado, aliviado, e é isso aí. E acerto, né? Que aí que era o importante. E aí, quando veio a era dos turbo, daí a coisa ficou mais fácil, porque daí é mais fácil você conseguir potência jogando ar para dentro, né? Sim. Então, ali foi uma virada de chave. Tanto é que hoje, tu vai olhar, é quase tudo turbo, né? Pra arrancada. Deixa eu Mas, te cortar nessa parte. Seria mais ou menos assim, essa parte aí da Laros, seria como pensar assim, como se fosse essa reprogramação hoje? Você compararia, tipo assim, então vamos pensar hoje, porque hoje é muito forte, vamos pensar, o pessoal já compra o carro já pensando mais ou no... menos isso, só que era muito mais complexo, né? Porque hoje Mais você vai lá, complexo, né? conecta Sim, o notebook, vai lá, faz o remap, baixa o mapa. Claro, tem os tuners, né? Pega os Sim, caras que... isso. A CF, o Douglas da Doug Speed e tal, os caras que fazem os mapas, é diferente. É o Aham. tuner, é o cara que vai lá, né? E vai tunar, né? O Mas carro, vamos né? pensar que você era o tuner da época. É mais ou menos isso, né? Porque Se você dobrava a potência muito facilmente na época, Sim. né? E isso era uma coisa, assim, fora da realidade, né? Então, o turbo, quando veio, era uma coisa, assim, absurda, porque o ganho de potência era muito grande, né? Muito grande, muito rápido. Então, isso nós estamos falando de kits normais, né? O kit padaria, que na época custava, tipo, 1.600... Mas era o que tinha, né? 1.600... Acho que era em torno de $1.600, mais ou menos. Na época o dólar era mais ou menos um por um, né? Não por um, porque o real veio em 94, né? Isso foi né? antes. Mas era em torno de $1.500 o kit básico, né? De turbo. Que se tu for ver, não é muito diferente de hoje, né? Se for Né? botar um kitzinho padaria, né? Converter. Então, assim, foi uma virada de chave muito grande. Claro, nós não trabalhava com competição, eu nunca trabalhei, então a gente fazia turbo de rua. Era o cara que queria andar um pouco mais, que viajava, que queria ter um pouco mais de potência, um pouco mais de segurança em ultrapassagem, que é mais ou menos o que o cara do remap faz, né? Isso é. É mais ou menos isso. Nem todo carro que faz o remap usa É pra isso, pista, né? Ele usa pro dia a dia, o cara né? não vai usar para pista, alguns É até isso, usam, aham. né? Mas usam remap, volto a dizer, com o advento do turbo, né? Porque se tu Isso. fizer remap num aspirado, tu não consegue ganho de potência muito pequeno, né? Sim. O turbo que é o diferencial segredo, que né? permite isso. Então a Laros foi, bom, o pessoal da antiga aí, quem conheceu a Laros Turbo, né? O Átila Cipos, que foi o cara que desenvolveu isso. Cara, ele corria de carro turbo desde o início da década de 80, lá, 82, 83, ele já corria com Fiat Turbo e tal, né? Com os 147 e tal. Não, antes, até 80, 81, ele já andava. Nossa. E aí foi ele...
Ele, uma vez, eu lembro que o meu pai falou, né? Quando ele fez o treinamento, o pai ficou acho que 3 ou 4 dias em São Paulo, que o Átila falou que ele descia Interlagos, a reta, a 210 no 147. De pista, entendeu? Que corria. Pra época isso era muita Então, tu coisa, imagina, né? Pra hoje é muita coisa. né? Se claro, tu parar hoje, pra pensar, né, era viu, nós estamos falando de 35 anos atrás, então a coisa evoluiu muito, né? Sim. Mas vamos dizer assim, não existia carro turbo em Chapecó. Teve esse prêmio do Cássio Garcia, que ficou pouco tempo. Eu não lembro se foi o Jorginho que montou, acho que o Cássio comprou esse carro já turbo e o Jorginho talvez dava manutenção, alguma coisa assim. E aí sumiu, aí depois chegamos eu e o Moacir Sartori, o Marcos Sartori com o Monza. Eu tinha um Uno, foi turbinado, e o Marcos. Nós chegamos na cidade, vamos dizer assim, no mesmo fim de semana. Então, tu imagina o terror que nós tocamos, né? No mesmo fim de semana, eu e ele, os dois com turbo, que era uma coisa assim absurdo, que fritava de pneu, que é coisa que o aspirado não faz tanto, né? Tem que ser bem forte, um aspirado bem preparado para dar aquela fritada em segunda e tal. E o turbo não, cara, fritava a segunda inteira, né? Então, isso na época era uma coisa assim, fora do comum. O aspirado ele é bom porque dá pra turbinar, né? Isso aí. Mas mais ou menos, né? Concordo Mais ou contigo. menos, porque um motor Concordo. aspirado, se for bem feito, não consegue turbinar, né? É, Porque tu tem que taxar ele e aí mas o todo turbo é o turbo vem contrário. no aspirado, né? Todo turbo vem no aspirado, isso aí. Te levar a andar com a minha Saveiro pra tu mudar esse conceito de que aspirado não é legal. Tentaram me convencer. Não, de então tudo tá, que né? é. Eu não posso falar nada. Não, é legal, mas se tiver uma turbina vai ser mais legal? Vai muito ser, mais. vai ser mais legal. A diferença é essa. Falando em torneirinha, até o Daniel comentou que em 83 o Piquet quase perdeu por causa da torneirinha. Né? Então, a título de informação. E o Thiago comentou que o Uno Branco Turbo, o primeiro garoto propaganda do Fabiano. O Uno Turbo é Carro esse de aí. baiano. Carro de baiano, né? De baiano. Por que carro de baiano? Agora explica Não, um isso pouco aí é pra conversa fiada. Não tem nada de carro de baiano. Não tem nada de carro de baiano. Isso é uma brincadeira que os guris fizeram uma vez lá, pegaram uma foto, acharam uma foto do Uno, mas não tinha nada. O Uno era um Uno. Tem uma foto na página aí. Tem a do foto? Uno. Então Tem. cata a foto ali Vamos do... procurar a foto do... O único Uno branco que tem na página é o do Fabiano. Mas explica o porquê do baiano, porque ele não explicou ainda. Quem que falou do baiano aí? Não foi eu aqui, falei. falou. Tu falou? Não, do baiano um dia fizeram um troféuzinho, carro de baiano, ficaram pegando no meu pé porque era de baiano, porque era rebaixado, que tinha aerofólio e tal. Película espelhada. Que na época não roda podia, estrela. né? Roda estrelas, momo e tal. Mas, cara, Eu ouvi falar que tinha neon. bota ali pra ver se era carro de baiano, então. Neon não tinha? Tinha no painel. Mas tinha. Não, me passaram uma palhinha Pô, até desse Velozes e Furiosos tinha neon. Antes de sair o filme eu já tinha neon, cara. Os caras nem estão atrasados. Hollywood tá atrasado. E até, inclusive, tem uma coisa que eu tava falando hoje de tarde com o Chris, que ele comentou do Uno, que tá voltando os Fiat no cenário da arrancada, né? Cenário tanto da arrancada, tanto de carro de circuito, tanto nos encontros, os Fiat estão voltando. É que o argentino é muito forte nos Fiat, né? No Sevel. Então, o meu, por exemplo, não era Sevel, o meu era um 1.3, um Fiasa, né? Só que o segredo do meu Uno é que eu tinha pressão. Eu usava 1.2 e 2.1 de pressão com o booster. E não quebrava. Mais ou menos. Né? Quebrou. Como todo, quebrou. Mas demorou. Quebrava... Aí, ó. Não, esse é do Silvio Silvio Moratelli. Não é esse aí. Então Esse tem é do mais de Silvio um, tem mais Tem um. mais um Uno, Tem mais eu um. lembrava. Tem um na praia, é verdade. Esse do Silvio foi passado por tempo. Mas tem mais um. Eu acho que tem uma outra com o jet ski engatado na parte. Daquele é um vermelho que é do Do Dedé. Isso. Então, os Fiat, o que acontece? Ele andava bem porque tinha pressão. Então, era um Uno que na época não tinha dinamômetro, mas cálculos mais ou menos assim, em torno de 190, 200 cavalos tinha, né? Nossa. Então, é bastante para um Fiatzinho na época, né? E que a gente fala de quebrar, não quebrava semi-eixo e caixa quebrava. Motor, uma vez deu problema de cabeçote lá, deu uma derretida, mas assim, quebrar motor, de quebrar biela e coisa, não era forjado, que na época não tinha, né? Aqui, ó. Na época começaram... Casbino? Não era Momo? Não era Bima, era Momo, as Jolly Momo.
Deixa eu mandar pro Cássio. E aí... Andar no É Altos. bonito, é bonito. Não é de baiano, né? Não é de baiano. Pô, aí tu... Agora vamos arrumar encrenca com os baianos aqui. Né? Então, o Uno é isso. É que, na verdade, o Uno foi o primeiro, né? Porque tinha o Uno e o Monza do Mongo. Eram os 2 turbos que tinha na cidade. Não tinha mais nada turbo. Tinha uma que outra F1000, alguma coisa diesel. A gasolina era o Monza e o Uno. Depois foi acontecendo mais, né? Ao longo dos meses aí foi acontecendo mais carro. O pessoal vê, né? O pessoal começa a ver o que tu tem, o que tu fez. Não, e o detalhe é assim, ó, porque a diferença é que uma coisa que hoje em dia parece comum, que é o espirro lá da válvula de prioridade, nunca ninguém tinha ouvido. Tu entendeu? Porque não existia. Então, quando eu passava de Uno ou o Mongo, que tu trocava de marcha, aliviava o pé que dava o espirro, cara, uma coisa... Esse aí. Aí, ó. As rodas lembram roda do quê? Ferrari, né, cara? Ah, Lembra? Tu acha que ia botar a BBS, que é alemã? Não dá. Daí isso aí. o baiano. Aí, ó. Foi meu carro é quase uma Ferrari. Eu vou te dizer umas coisas, cara. Esse Uno, todo mundo pintava de preto a lanterna e eu pintei só a metade de cima, ali não dá pra ver. Que é igual os Mille veio depois dessa O Mille forma. EP em 96, só que eu fiz isso em 91, Ah, a Fiat 92. copiou de você, A Fiat provavelmente, copiou. é. A grade vazada assim, também que eu cortei a grade, também. Depois Grade saiu nos Uno mais lisada. novo, nos Smart. A Fiat me consultava tudo, né? Essa história dessa foto é legal. Essa foto aí, essa aí, ó. O que acontece? Tá vendo? Tem película espelhada, né? Década de 90 era proibido qualquer película em carro. E turbo também. Mas, tanta coisa sabia proibida, o que que rebaixar, era. viu? Rebaixar era proibido. Pra ficar mais tudo era fácil, o que proibido, era né? permitido aí? Nada, né? Pouca coisa. E essa história dessa foto aí é bacana. Esse foi lá na Praia do Sonho, ali em Palhoça, o falecido Marquinhos Manioto, que foi o que começou a Servicart, vocês devem conhecer e tal, foi o que fundou a Servicart. E o Marquinhos tinha um Gol GTS e nós combinamos de ir pra praia com as películas, para nós andar na praia de película. Só como é que eu vou chegar até o litoral de película? Não tinha como. Era proibido assim. Parava. Bom, eu fui algumas vezes pro batalhão. Eu brinco que uma parede do ginásio lá do batalhão que estavam construindo na época foi eu que paguei com as multas, né? Uma parede fui eu. E aí a gente saiu meia-noite daqui de Chapecó, deixamos o carro guardado, à noite a gente foi jantar e saímos o Gol e o Uno de película. Aí chegamos lá, tiramos as fotos, arrancamos as películas, porque não podia andar lá em Floripa, nós ia sair na rua e a polícia ia pegar, né?